Boa noite. Manaus registrou mais uma noite violenta. Segundo a Polícia Civil, foram 6 homicídios no intervalo de 4 horas. Na zona centro-oeste da cidade, um policial militar matou o próprio pai e também um vizinho que era empresário. Em apenas uma das ocorrências, a polícia ainda não conseguiu identificar os suspeitos. A vítima foi baleada durante uma tentativa de roubo em frente a uma universidade. Marlisson Gabriel, de 21 anos, morreu no início da noite dessa quarta-feira, na frente do prédio desta universidade particular, na zona sul da capital. O casal foi abordado por uma dupla de criminosos que chegou a pé. O jovem teria esboçado reação e foi morto com tiros a queima-roupa. Os assaltantes fugiram sem levar nada. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Por sorte, a namorada dele não se feriu. Na mesma zona da cidade, no bairro Petrópolis, um assaltante foi morto ao invadir o apartamento de um suposto policial militar. Ele e o comparsa teriam chegado de moto, mas o que não sabiam era que a vítima também estava armada. Já na zona centro-oeste de Manaus, um PM provocou uma tragédia maior, que terminou em 2 mortes, o próprio pai dele e o vizinho, um empresário. Tudo aconteceu quando este policial militar teria ido tirar satisfação com o pai, que mais uma vez teria agredido a ex-companheira. Os disparos teriam saído da arma que o policial usava nas ruas. Momentos antes da discussão entre pai e filho, a vítima, identificada como Antenor Tavares Mendes, de 61 anos, teria ido até a outra casa na mesma rua, onde a mãe do policial estava morando com ele. Durante a confusão em família, o vizinho, que teria ouvido os disparos, ao verificar o que estava acontecendo, também foi baleado pelo militar. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Segundo vizinhos, o histórico da família era de muitas intrigas. Depois de vários desentendimentos, o pai do PM passou a morar sozinho na casa, mas não deixava de procurar a mulher, o que causava os constantes desaforos. Os moradores ainda tentam entender o que aconteceu. Nossa, eu tô perplexo com uma coisa dessa aí. Segundo essa outra moradora, que pediu para não ser identificada, o clima tenso só vinha aumentando. Aí o PM pegou a arma e foi lá matar o pai dele. Aquela tal coisa que a gente já esperava que a qualquer momento fosse uma desgraça dessa. Esse amigo do empresário não conseguiu conter a emoção ao voltar na casa do vizinho do PM após o crime. E o senhor se emociona? Ah, com certeza. Era um amigo irmão, cara. Terrível. O policial, identificado apenas como William Silva, segue foragido. Preliminarmente, esses crimes que já apontam um autor definido, os DIPs da área que são responsáveis pela investigação. No caso do policial militar, a investigação correrá pelo 17º DIP, que é a Delegacia da Área da Redenção, e a Delegacia de Homicídios continuará na investigação do restante dos outros crimes, cuja autoria ainda está por definir. Por meio de nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que vai instaurar um processo administrativo disciplinar para avaliar a conduta do soldado William Silva, que está há 4 anos na corporação e é lotado na 5ª SICOM. Ainda segundo o comando da PM, no momento do crime, ele não estava em serviço e, portanto, cabe à Polícia Civil investigar o caso. A nota diz ainda que o soldado nunca apresentou nenhum desvio de conduta na função. 400 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidas na manhã de hoje no Rio Amazonas, próximo a Itacoatiara, durante uma operação conjunta das polícias civil e militar, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. A droga, que seria levada para Belém, no Pará, estava escondida em um fundo falso de uma lancha. 3 pessoas foram presas e, segundo a Polícia Civil, o trio já responde pelo crime de tráfico de drogas. Nos primeiros 7 meses deste ano, segundo a SSP, já foram apreendidas mais de 4 toneladas de droga no estado, quantidade superior ao que foi apreendido em todo o ano passado.
Por determinação do juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois, o empresário Mário Tabatinga, um dos suspeitos de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso, foi transferido na tarde desta quinta-feira para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Por questões de segurança, Mário Tabatinga estava preso preventivamente há mais de um ano na carceragem da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mas agora terá que aguardar o julgamento em uma unidade prisional. O empresário foi preso na Venezuela 2 dias depois da morte do delegado Oscar Cardoso, ocorrida em março de 2014. Ele confessou ter fornecido o carro para o traficante João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, assassinar o delegado. João Branco, que cumpria pena no regime semiaberto no complexo penitenciário Anísio Jobim, continua foragido. O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Orlando Amaral, confirmou hoje que pelo menos 6 pessoas já foram presas suspeitas de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar, Afonso Camacho Dias. Mas equipes da Polícia Civil ainda estão no interior em busca de um 7º envolvido que teria efetuado os disparos. Os suspeitos devem ser apresentados à imprensa durante uma coletiva amanhã. O crime aconteceu no dia 17 de julho. O policial foi baleado logo depois de sacar R$60 mil de uma agência bancária no bairro Educandos, zona sul da capital, e o crime foi flagrado por um vídeo feito por celular. Servidores públicos de diversos órgãos realizaram um ato na manhã de hoje no centro da capital para reivindicar reajuste salarial e também melhores condições de trabalho. Pela manhã, os manifestantes se reuniram na Praça do Congresso, no centro histórico da capital. Os servidores públicos federais usavam faixas e um carro de som para chamar a atenção. Na capital, o ato também teve adesão ao movimento nacional. O Dia Nacional de Luta dos Servidores Federais acontece em vários estados brasileiros. Uma das reivindicações é a reposição salarial da categoria em 27%. Nós estamos trabalhando desde fevereiro numa pauta com o governo. O governo evoluiu para uma proposta de 21,3, mas parcelado em 4 anos. A proposta que nós defendemos é os 27,3, que é as perdas salariais de 2010 para 2015 do governo Dilma. Na capital, servidores do INSS aderiram à paralisação nacional da categoria na última segunda-feira. Já os servidores da Justiça do Trabalho cruzaram os braços há pouco mais de um mês. Na Universidade Federal do Amazonas, a paralisação de técnicos e professores já dura 50 dias. Foi instalada hoje na Câmara dos Deputados em Brasília a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. E o presidente da CPI será o deputado federal pelo Amazonas, Marcos Rota, do PMDB. Um dos principais desafios desta CPI gira em torno de contratos entre o BNDES e empresas investigadas pela Lava Jato da Polícia Federal, além de operações de crédito em favor de empresas do grupo de Ike Batista e do setor frigorífico. O deputado Marcos Rota pediu aos colegas para não partidarizar os trabalhos durante a apuração de supostas fraudes. Um motociclista morreu na manhã de hoje durante uma colisão com um micro-ônibus quando tentava fazer o retorno na zona leste da capital. O acidente aconteceu na Avenida Altaz Mirim, na entrada do bairro Armando Mendes, zona leste da capital. O motoqueiro, identificado como Carlos Garcia de Oliveira, de 31 anos, morreu após colidir com este micro-ônibus de rota, quando os 2 motoristas faziam a curva no retorno para acessar a grande circular. Seguindo o informe do motorista do ônibus, ele vinha na outra pista, em frente à PCE, para fazer o retorno e deu certo. O motoqueiro, na hora do retorno, ele entrou para debaixo do micro-ônibus. Ele disse que nem chegou a ver como tinha acontecido o acidente quando ele arrastou o motoqueiro até aqui. Quando nós chegamos no local, ele já tinha vindo a óbito já o motoqueiro. Familiares da vítima estavam em desespero na hora do reconhecimento do corpo. O trânsito ficou parcialmente congestionado. Agentes do Manaus Trans coordenaram o fluxo de veículos que passavam pelo local.
E o Manaus Trans mapeou algumas curvas de ruas e avenidas da cidade consideradas perigosas. Diante disso, a prefeitura começou a instalar uma espécie de contenção metálica para sinalizar e, ao mesmo tempo, evitar casos de acidentes. A implantação das defensas vai custar R$1 milhão aos cofres públicos. Tem momentos que a impressão que se tem é de que o carro vai invadir o sentido contrário. Esse trecho fica entre as avenidas Torquato Tapajós com Max Teixeira. É a primeira etapa a receber as defensas metálicas. Ambas as vias têm velocidade permitida até 60 km por hora. As autoridades de trânsito consideram a curva desta passagem subterrânea perigosa. Só neste trecho foram implantados 600 metros de estrutura de contenção. Essa primeira etapa é a que a gente considera mais urgente, né? Onde são curvas de maior periculosidade, que tem aí, são curvas forçadas, ou curvas acentuadas, ou curvas com declividade para fora da pista, o que acaba projetando o carro com mais facilidade para o sentido contrário. Outras avenidas também irão receber defensas metálicas. São elas: Avenida Cosme Ferreira com José Romão, Avenida Torquato Tapajós, próximo à entrada do bairro Novo Israel, Avenida Natan Xavier com Rua das Garças, Avenida Ivonete Machado e Avenida Coronel Teixeira. A medida principal é de prevenção, né? É de guardar o carro dentro da sua faixa. Se ele bater, ele volta. Na passagem subterrânea que dá acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, já existe a contenção desde que foi inaugurado. As defensas metálicas também foram instaladas pela Secretaria de Obras do município na Avenida Djalma Batista, onde no ano passado uma caçamba em alta velocidade passou para o sentido contrário e atingiu um micro-ônibus executivo. 15 pessoas morreram no acidente. E quando se fala em trânsito, outro problema também são as travessias arriscadas dos pedestres. A falta de sinalização e de passarelas agrava a situação, mas muitos também se arriscam em locais onde a travessia poderia ser feita com mais segurança. Segundo o Manaus Trans, a Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste, é a campeã em atropelamentos aqui na capital. A Avenida Brasil compensa a zona oeste de Manaus. Um atropelamento matou a aposentada Francisca Jacaúna da Silva, de 79 anos. A idosa foi morta quando tentava atravessar a via por esta faixa de pedestre. Casos de atropelamentos com vítimas fatais têm crescido na capital amazonense. E os acidentes não se limitam apenas a uma determinada zona. A Avenida Constantino Nery, Djalma Batista e Cosme Ferreira são as vias de maior incidência de acidentes de trânsito com vítimas fatais. Mas a Zona Leste de Manaus é a que mais preocupa. De acordo com o levantamento do Manaus Trans, a Avenida Altaz Mirim é a mais violenta em acidentes fatais esse ano. De janeiro para cá, foram registradas 11 mortes, a maioria delas pessoas que tentavam atravessar entre os carros. Nesse trecho da Avenida Altaz Mirim, é fácil registrar imprudências. Olha só quantos flagrantes. Em um curto espaço de tempo, mais de 10 pessoas arriscaram suas vidas passando entre os carros. Várias pessoas atravessaram aí. O sinal estava fechado. A gente que aqui atravessa com o sinal ainda fechado. É perigo, né? De batida, acidente mesmo. A Altaz Mirim é o grande desafio nosso, porque ela tem uma série de atividades que acabam influenciando na insegurança na travessia. Para tentar conscientizar a população do uso da faixa de pedestre, o Manaus Trans promove a ação de educação em pontos críticos. O pedestre tem que estar consciente de atravessar na faixa. Se tem um semáforo, ele tem que esperar o verde do semáforo. Se não tem semáforo, ele estende o braço, espera os veículos pararem para que ele possa atravessar de forma segura. Pelo menos 300 motoristas foram notificados na manhã de hoje durante uma operação do Detran, realizada em conjunto com o Batalhão de Trânsito e a Polícia Militar na M070, estrada que liga Manaus a Manacapuru. A ação resultou na apreensão de 16 carros e 12 motos, a maioria com licenciamento atrasado e motoristas sem carteira nacional de habilitação. 3 caminhões também foram apreendidos e 6 ônibus notificados porque estavam sem a documentação e também com licenciamento atrasado, além dos pneus carecas.
E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também no interior. Em Eirunepé, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 36 graus. Em Maués, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, mínima de 24 e a máxima chega aos 36 graus. Em Manaus, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Os serviços de telefonia móvel e de internet lideram as reclamações registradas pelo PROCON nos primeiros 6 meses do ano no Amazonas. Foram pelo menos 18 mil atendimentos voltados só para esse setor. A avaliação sobre o serviço de telefonia móvel no Amazonas está na boca do povo. Serviço de má qualidade, infelizmente, nem tem que ser honesto, sincero, né? Para os mais jovens, o problema com a internet no celular é recorrente. Acaba muito rápido, é um roubo muito grande. O setor de telefonia celular liderou o número de reclamações registradas pelo Programa Estadual de Defesa do Consumidor no primeiro semestre do ano, o equivalente a 26% das reclamações que chegaram no PROCON. A falha no sinal também aparece entre as principais queixas. Cobrança indevida, em duplicidade, a questão da ausência do retorno de um serviço de atendimento ao consumidor, que é o SAC, não é, pelas empresas, que é muito também colocado aqui no setor de atendimento, é a ausência também de uma estrutura de uma reclamação presencial, ou seja, a ausência, tudo agora é feito por telefone e nem tudo pelo telefone é resolvido. Além da telefonia, TV por assinatura, abastecimento de água e energia, serviços de banco, cartões de crédito e internet também estão na lista das reclamações. São serviços públicos essenciais. Após 2 meses consecutivos de alta, o preço da cesta básica de Manaus voltou a apresentar redução em julho. A queda foi de 3,27% em relação ao mês anterior, segundo pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE. O manauara precisou de R$ 340,84 para comprar a cesta básica no mês de julho, segundo o DIEESE. Este valor foi R$ 11,51 a menos, se comparado com o mesmo valor da cesta básica de junho. O pão francês foi o item que mais apresentou aumento, seguido do açúcar, leite e carne bovina. Entre as 18 capitais do Brasil onde a pesquisa é realizada, Manaus ocupa a 10ª posição. A cidade de São Paulo continua na liderança do ranking, onde os 12 itens pesquisados são os mais caros do Brasil. Já na capital sergipana é possível encontrar a cesta básica mais barata do país. Manaus iniciou hoje a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de 2016. Agora à tarde, a capital amazonense foi oficializada como sede do torneio de futebol da Olimpíada do Rio. A assinatura do contrato foi realizada em frente ao Teatro Amazonas e contou com a participação de várias lideranças políticas do estado, como o prefeito Arthur Neto, governador José Melo, além da vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional. Depois da Copa do Mundo da FIFA, em 2014, em 2016, Manaus vai sediar 6 partidas de futebol na Arena da Amazônia, com 4 seleções masculinas e 2 femininas. E a reportagem completa você acompanha na edição do Band Cidade de amanhã. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E a Band Amazonas também está nas redes sociais. Você pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook e também pelo Twitter. Logo depois da propaganda política obrigatória, você acompanha os principais destaques de hoje no Jornal da Band. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:50 da noite. Até lá!